Definindo função exponencial. Galera, quando a gente fala de função exponencial, estamos falando de uma função em que a lei de formação vai ter lá uma expressão exponencial. E agora, professor, o que é uma expressão exponencial? É uma expressão em que a variável aparece no expoente. Certo? Então, isso vai ser a função exponencial. Agora, existe uma condição de existência. Existe uma condição de existência. Beleza? Tem uma condição de existência para existir a função exponencial. Olha, é toda função f de reais em reais. O que significa isso aqui? Domínio, conjunto de números reais, e contradomínio. Isso aqui não é imagem não, porque é contradomínio. Cadê a imagem? Está dentro do contradomínio. Ele está dizendo o seguinte, veja só. Acompanhe. O que ele está dizendo aqui é que o domínio é os reais e o contradomínio também é os reais, chamado CD, certo? A imagem está dentro do contradomínio. A imagem não é obrigada a ser todos os números reais, mas o domínio é. O domínio é todos os números reais. A imagem não precisa ser todos os números reais. Pode ser uma parte deles, por isso que está lá dentro, certo? É um número real, mas não necessariamente deve ser todo número real. Isso que eu digo que é contradomínio. Definida por, olha aqui, f de x igual a elevado a x. Aqui, ó, uma expressão exponencial. Você vê que a variável aparece no denominador. Aí o detalhe da função exponencial é isso. É que a variável independente, que é o meu domínio, que eu represento por x, vai aparecer no denominador. Ou seja, o valor dessa função aqui, que é o y, f de x é o y, sim ou não, galera? F de x é o y. O valor da função, que é o termo dependente, é o valor que está dependendo de x, o valor da função vai depender do valor de x. O valor que eu colocar para x ali é o valor da minha função. Por isso que f de x igual a elevado a x. Agora, quem é esse a aqui? A é a base da potência. A pode ser qualquer número real. Vamos ver. A não pode ser qualquer número real. A é um número real. Ah, não entendi foi nada. Como é que é? Ele não pode ser todo número real, mas é um número real. Ele é um número real, mas não pode ser qualquer número real. Beleza? Ele é um número real. Vou até colocar em vermelhinho. Ele é um número real, certo? Mas olha aqui, ó. Tem que ser maior do que zero. Ou seja, tem que ser positivo. Ah, mas pode ser zero? Não, maior que zero. Se pudesse ser zero, eu colocava maior ou igual a zero. Mas ele não pode ser zero. Tem que ser maior do que zero. E outro detalhe. Não pode ser 1. Se eu coloco 1 na base, vai estar não ficar dando 1. Vou ter uma imagem, vou ter uma função constante. Se o A for 1. Porque a imagem sempre vai dar 1. Certo? Então não pode ser 1. A posição de existência é essa, então. Para ser uma função exponencial, a expressão vai ser uma expressão exponencial, ou seja, a variável aparece no denominador. A base tem que ser um número positivo e não pode ser 1. Essa é a condição de existência. Ou seja, representando A numa reta numérica, vê como é que ele fica. Olha lá na reta numérica. Vamos supor que 0 está aqui. Como ele não pode ser 0, a gente 0 está aqui. Como ele não pode ser 0, eu vou colocar a bolinha aberta. Agora vem cá. 0 está aqui, tá? Para cá eu tenho menor que 0 e para lá maior do que 0. Eu posso dizer, então, que são todos os números maior que 0? São todos os números maior que 0? Não. Não pode ser 1. Então, onde está o 1, eu vou colocar que 1 está aqui, ó. Usei que 1 está aqui, eu coloco bolinha aberta também, porque não pode ser 1. Então, A, ó, vai ser representado dessa forma. Ou seja, o A, ele pertence aos reais, mas ele não pode ser 0 e tem que ser positivo. E, além disso, exceto o número 1. É essa a situação do A. Agora, veja uma coisa. O que vai acontecer, então?
eu tenho duas situações aí para o gráfico. Eu já defini a função, já dei a condição de existência, certo? E agora eu vou falar sobre o gráfico. O que é que tem no gráfico? O gráfico vai envolver duas situações, presta atenção. Essa situação aqui, ó, entre 0 e 1. Quando o A é maior que 0 e é menor do que 1. Vai acontecer algo com o gráfico quando o valor for entre 0 e 1, que a gente vai analisar. E outra coisa vai acontecer com o gráfico quando os valores for de 1 para lá. Ou seja, for maior que 1. Então, graficamente, essa função vai ter duas situações. Uma quando o A está entre 0 e 1, e outra quando o A é maior do que 1. Beleza? Gente, tá claro isso aí? Tá claro sim ou não? Beleza? Tranquilão. Tranquilão. Agora veja. Vamos para o gráfico. Meu objetivo na aula de hoje é só falar sobre o gráfico na situação que A é maior que 1. Na aula de sexta-feira, a gente vê a situação em que A está entre 0 e 1. O que acontece? Beleza? Caso A maior que 1. O que acontece quando A é maior do que 1? Veja. Quando eu penso no valor maior que 1, eu vou usar um exemplo aqui. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quando eu penso no número maior que 1, qual é o primeiro número que vem na sua cabeça? Deixa eu ver se vocês estão pensando igual a mim. O 2, né não? É o 2. Mas não é obrigado a ser o 2 não, tá? Na verdade, qualquer número real acima do que 1, eu poderia ter 1,000000000000001. E tome 0, né? Existem infinitos números do 1 até chegar em 2. Mas quando a gente pensa logo em número inteiro, e não está errado, não. Está errado não pensar em número inteiro, não. Você só não pode pensar que só existe o número inteiro. Aí está errado. Certo? Não. Ah, qual é o primeiro número depois do 1? 2. Não é. Mas também não dá para dizer quem é. Porque são infinitos. Tá? Então, veja. Primeiro número inteiro, vou pensar nele, vou colocar aí mesmo. f de x igual a 2 elevado a x. Tu considera o A sendo 2, então. É um número maior do que 1. Vou fazer o gráfico dessa função. Gente, desculpa aí que a Renite está atacando, valendo. Estou espirrando toda a aula. Inclusive, eu estou demorando para entrar nas salas, porque toda vez que termino uma aula, eu estou indo lá no banheiro. Sabe, né? Hoje está atacando. Tem ninguém que ataca. Aí, vamos lá. Olha, nesse caso aí, eu não conheço o gráfico. E eu já ensinei a vocês o que fazer quando não sabemos quem é o gráfico. Não ensinei? Quando você não conhece o gráfico, o que é que faz? Eu fiz isso na função do primeiro grau. Porque eu não comecei a aula dizendo que era uma reta, lembra? Pode pegar a aula de função do primeiro grau e assistir. Eu não comecei dizendo que o gráfico era uma reta, não. Eu fiquei atribuindo valores para x. Lembra disso? Determinei vários pontos e vi depois que os pontos ficavam todos alinhados. A mesma coisa eu fiz com a função de segundo grau. Eu não cheguei dizendo que era uma parábola. Eu fui atribuindo vários valores para x, fui vendo o que os pontos faziam, aí vi que os pontos faziam uma curva e voltava. Aí a gente descobriu que é uma parábola. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, certo? Eu vou pegar aqui, ó, vou atribuir valores para x e ver o que acontece. Ó, quais são esses valores de x que eu escolho? Eu olho para o domínio. Lá você vê que o domínio são todos os reais. Se o domínio são todos os reais, então eu posso pegar números negativos, positivos, tranquilo. Agora eu pego números quebrados? Não, eu pego números inteiros. Tá? Pega números inteiros, não é fácil trabalhar. Aí eu vou pegar um pouco antes do zero e depois do zero. Vou pegar menos 2, tá? Volta menos 2. Você que escolhe. Eu escolhi menos 2. Aí vou pegar menos 1. 0, vou de 1 em 1. Vou de 1 em 1. 0, 1, 2. Pronto, tá bom. Vamos ver se com esses 5 pontos a gente consegue determinar o gráfico.
A imagem é o y. Professor, cadê o y? Olha aqui. É o f de x. A gente vai ter que calcular. Dá para calcular mentalmente? Dá para calcular mentalmente, mas eu vou calcular devagar, para todo mundo acompanhar, certo? Vamos lá. Então, se x é menos 2, eu vou precisar calcular o f de menos 2, certo? X é menos 2, ó, então bota aqui no lugar de x, menos 2. Vai ficar 2 elevado a menos 2. Certo? Aplica a propriedade expoente negativo. Inverte, fica 2 ao quadrado, que vai dar o quê? 1 quarto. Olha aí. Então aqui vale 1 quarto. E quando é menos 1? Vamos calcular. F de menos 1. Fica 2 elevado a menos 1. E aí eu vou ter 1 meio. Beleza? Isso então dá o quê? Pô, já terminou, né? 1 meio. E quando for 0? Aqui, ó. F de 0. Vai ficar 2 elevado a 0. Vai dar o quê? 1. Eu vou abrir uma observação aqui. Posso dar um detalhe? Toda vez que o x for 0, o y vai dar 1. Você concorda comigo ou não? Vamos pegar a função geral. F de x igual a ax. Pega a função geral. Se no lugar de x você colocar 0, vai ficar f de 0 igual a elevado a 0. Isso vai dar quanto? F de 0 igual a 1. Ei, professor, mas se o a for 0? Não, o a não pode ser 0. Lembra da definição? O a tem que ser maior do que 0. Então, sempre, ó, generalizando, sempre que o x for 0, o y é 1. Sabe o que isso garante? Que o gráfico vai passar no eixo y em 1. Sempre. Na função... Que legal, né? Que legal, vê. Na função polinomial, nas funções polinomiais, função do primeiro grau e função do segundo grau, o gráfico passa no eixo y no termo independente. Sim ou não? Na função do primeiro grau, ele passa no eixo y no termo independente b, coeficiente linear. Na função quadrática, função polinomial do segundo grau, a parábola passa no eixo y no valor de c. No valor de c, termo independente também. Na função exponencial, o gráfico sempre vai passar no eixo y em um número definido, que é o 1. Porque toda vez que x for 0, y vai ser 1. Quando x é 0, o ponto está no eixo y. Lembra disso? Quando x é 0, o ponto está no eixo y. Qual vai ser o valor no eixo y? 1. Pode pegar. Pegue um livro do primeiro ano do ensino médio, você vai ver que todas as funções exponenciais, o gráfico está passando no eixo y em 1. Sempre vai passar em 1. Então, aqui, ó, onde o gráfico passa. No eixo y. Continuando. F de 1. Aqui já dá para fazer de cabeça, né? 2 elevado a 1, 2. F de 2. 2 ao quadrado, 4. No começo da pandemia, março ali, finalzinho de março para abril, nas reportagens, vocês viam esse comentário? O repórter falando assim:
gráfico que expressa a contaminação das pessoas pelo vírus está tendo um crescimento exponencial. Alguém dessa sala lembra de ter ouvido isso? Que era um crescimento exponencial. A contaminação do vírus, no início, era um crescimento exponencial. Usou muito isso. Inclusive, na época, né, alguém colocou assim, para quem achava que nunca ia usar a função exponencial no dia a dia, surge aí. Aquela ideia do pico é justamente isso, que é exponencial, ela vai, ó. O que é um crescimento exponencial? É um crescimento que vai numa potência. Uma potência. É a ideia de função exponencial. O que vai acontecendo? No início, ele vai bem devagar. Os valores são, para cada dia, são pequenos. Depois vai disparando, e depois, ó, em poucos dias, vai dando um pico enorme, uma quantidade enorme. Essa é a ideia da função exponencial. Você vai percebendo, por exemplo, um boato. A gente vai espalhar um boato aqui, um fake news. Uma fake news começa com uma pessoa ali que criou. Aí ela passa para 10. Se essas 10 pessoas, cada uma passar para mais 10, vai-se embora, meu amigo. Tá ligado? Então, ó, dispara. Começa de pequeno e depois dispara. Observa. Aqui. Você vê que no domínio eu estou indo de 1 em 1. Estou indo mesmo passinho. Ó. Menos 2 para menos 1. Aumentei o inteiro. Menos 1 para 0. Aumentei o inteiro. O inteiro. Eu vou de 1 em 1 inteiro. De passinho em passinho. Como fosse cada dia. De 1 em 1. Dá uma olhada na imagem. Veja. 1/4 representa o quê? 25 centésimos. 1/2 representa o quê? 5 décimos. Aí você fala, está crescendo devagar, professor. Daqui para cá aumentou o quê? 25 centésimos só. Vai ver. E daqui para cá? Aumentou já meio. Já não foi 25 centésimos, foi meio. E daqui para cá? Aumentou 1. E daqui para cá? Já aumentou 2. Tá vendo que ela vai disparando? Ela vai disparando. Ela começa de pouquinho em pouquinho na imagem, daqui a pouco começa a disparar. O que? Uma potência. É uma potência, vai aumentando. Olha o que vai acontecer no gráfico. Vamos para o gráfico. Primeiro ponto. Veja. Você coloca número fracionário, mesmo. Fração simplificada. Mas para pensar, tem que pensar como número decimal. Onde está localizado. Veja. Menos 2 e 1/4. O que é 1/4? É a metade da metade de 1. Né? Então, veja. O 1 está aqui, então a metade está aqui. A metade é 1/2. Então, isso aqui é 1/2. E a metade de 1/2, 1/4. Certo? Então, é menos 2 e 1/4. Menos 2 e 1/4. Vou botar aqui. Depois, menos 1 e 1/2. Olha, perceba que está indo um pouquinho, né? Está indo um pouquinho. Ó, só subir um pouquinho o ponto. Mas vamos lá. 0, 1. Está subindo um pouquinho ainda. Subindo um pouquinho. 1, 2. Pessoal, olha a levantada que já deu no gráfico. Tá percebendo? Começou aqui rasteiro, ó. Começou rasteiro, daqui a pouco, ó, já tá dando uma inclinada, ó. Já tá subindo, já tá dando pico. 2, 4.
Olha para isso. Foi-se embora, subiu. Por isso que a contaminação com o vírus, ela se assemelhou ao gráfico dessa função exponencial. Por causa desse pico que foi dando. Rápido, começou devagarzinho, ó. Baixinho, rasteiro, daqui a pouco sobe. E aqui vai, ó. Posso ligar os pontos? Posso. Por quê? Porque meu domínio, na verdade, não é somente -2, -1, 0, 1 e 2. São todos os números reais. Então, aqui, ó, existem infinitos pontos que vão seguir essa linha. Mais ou menos assim. E para cá, começa aqui, é? Não, ela vem para cá. Se eu fizer como se fosse voltando, eu sei que o sentido do gráfico é para lá, tá? O sentido do gráfico é para lá. Mas se eu fizer aqui voltando, ó. Se eu fizer voltando, ela vai estar sempre descendo. Veja. A ideia que a gente tem é que voltando ela toca no eixo X, né? A ideia que a gente tem é que ela voltando aqui vai tocar no eixo X. Mas, na verdade, ela nunca toca no eixo X. Por que ela não pode tocar no eixo X? Preste atenção. Por que ela não pode tocar no eixo X? Aí lá vai o detalhe. Não tem como y ser zero. Não tem. Não tem como y ser zero. Tem como a função ser zero? A única forma da função exponencial ser zero é se a base fosse zero. Mas a base não pode ser zero. Então, nunca a imagem da função exponencial vai dar zero. Se a imagem, ou seja, o y, nunca vai ser zero, não tem como esse ponto ter ponto aqui no eixo x. Então, como é que é, professor? Ela vem da onde, esse gráfico? Ela vem de próximo do eixo x, mas nunca chegou no eixo x. Se você fizer ela voltando, ela vai estar sempre se aproximando do eixo x, mas nunca vai tocar no eixo x. Esse comportamento matemático a gente chama de comportamento assintótico. Comportamento assintótico. Sempre se aproxima, mas nunca chega. Sempre se aproxima, mas nunca chega. Beleza? Então é isso que acontece. Aí, pessoal, o domínio dessa função vai ser todos os reais. Porque vai ser daqui, ó, vem do infinito e vai para o infinito. Vai ficar sempre lá, todos os reais. Mas a imagem não vai ser todos os reais. A imagem aí vai ser os reais positivos e não nulos. Ou seja, a imagem dessa função é somente números positivos. E não pode ser zero, já que a função não passa na justiça. E como ela não desce, a imagem sempre vai ser positiva e não nula. Domínio reais, imagem positiva e não nula. Outro detalhe, essa função aí, gente, ela é crescente ou decrescente? Lê da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita. Ela é uma função crescente ou decrescente? Crescente. Beleza? Função crescente. Agora veja, quando é que isso acontece? Então, será que todas as funções exponenciais vão ser função crescente? Será que todas as funções exponenciais vão ser crescentes? A resposta, na verdade, é não. Tarefa de casa. Não, eu vou mostrar não. Você vai fazer em casa. Nada disso. Eu não. Eu não. Tarefa de casa. Olha aqui. Para casa. A tarefa de casa eu quero para sexta-feira, viu? Fazer o gráfico da função f de x igual a
1 meio elevado a x. Tarefa de casa é essa. Fazer o gráfico dessa função aqui. Perceba que o A é um número maior que 1. O A é maior que 1. Ele é um número entre 0 e 1. Veja que aqui eu estou fazendo o caso em que A é maior que 1. O caso em que o A é maior que 1, a função sempre é crescente. E o caso em que A está entre 0 e 1, o que acontece? Tarefa de casa. Faça aqui. Coloque menos 2, tá? Coloque menos 2, bota menos 2 aqui, resolve. Coloca menos 1, 0, 1. Igual feito eu fiz aqui. Está combinado? Posso deixar com vocês? E por hoje é só. Valeu!